Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é quarta-feira, dia 19 de novembro. Estamos na 33ª semana do Tempo Comum, no finalzinho do Tempo Comum, do ano litúrgico. E hoje fazemos memória dos santos Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João de Castilho, presbíteros e mártires. Roque Gonzalez, de Santa Cruz, Assunção, Paraguai, nasceu em 1576, morreu em 15 de novembro de 1628. Era já sacerdote quando entrou na Companhia de Jesus, em 1609. Durante quase 20 anos, procurou evangelizar os habitantes das florestas daquelas regiões, agrupando-os nas reduções, instruindo-os na fé e nos costumes cristãos. Foi morto traiçoeiramente por causa da fé, juntamente com Afonso Rodrigues, espanhol. 2 dias mais tarde, noutra redução, sofreu cruel martírio João de Castilho, também espanhol, que tinha sido ardente defensor dos índios contra seus opressores. Esses 3 sacerdotes jesuítas martirizados na região do Rio da Prata foram beatificados por Pio XI em 1937 e canonizados pelo Papa São João Paulo II, quando da sua visita apostólica ao Paraguai, no dia 16 de maio de 1988, em Assunção, Paraguai. Santos Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João de Castilho, rogai por nós. E o evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse: também a este recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não destes e comes e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei, colho o que não semeei? Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros? Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas, irmãos e irmãs, o evangelho de hoje vai nos falar de como nós devemos usar ou administrar ou mesmo investir os nossos dons, os nossos talentos.
Deus nos deu vários dons, talentos, Deus nos deu a força para que a gente pudesse fazer frutificar as coisas de Deus. E particularmente o reino de Deus. O reino de Deus que começa com Cristo Jesus, nosso Senhor, se deflagra esse reino de amor, de justiça, de bondade, de mansidão, de solidariedade, de tudo de bom que você pode imaginar, que deflagra em Jesus e no coração de Jesus, na vida de Jesus. Tudo isso deflagra na vida de Jesus, e nós precisamos também, com os dons que temos, fazer com que realmente nós também trabalhemos incansavelmente por esses valores do reino de Deus. E nós temos dons para isso, Cada um tem o seu dom, alguns têm dons maiores, outros têm dons menores, mas cada um tem um dom. Aliás, a nossa vida já é um dom de Deus, já é um presente de Deus, mas essa vida deve ser vivida intensamente para estar a serviço desse reino de justiça, de paz, de amor. Caso contrário, eu vou ser como este último, que guardou as 100 moedas num lenço, porque tinha medo. Muitas pessoas ficam com medo, e o medo é paralisante. Nós não podemos ter medo. Nós precisamos ter fé e confiança de que Deus vai nos fortalecer nessa caminhada, mesmo diante de todas as adversidades. Nós devemos dar continuidade à nossa missão. E a nossa missão é justamente frutificar cada vez mais o amor, a bondade, a generosidade, a justiça, a paz. Nós precisamos trabalhar esses valores, E os talentos nos são dados justamente para isso. Então, quem não trabalha, e muitas vezes até por medo, não fazem nada. Vivem como se Deus não existisse, ou como se você não tivesse o talento que você tem para trabalhar em prol do reino de Deus. Então, que a gente realmente assuma verdadeiramente os nossos talentos como forças, como aquilo que pode impulsionarmos no serviço do Evangelho, no serviço do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Abençoado dia para todos vocês.